Boca a Boca, magazine do Teatro Viriato em parceria com a Rádio Jornal do Centro. Tocar um filme como se sente. Na semana passada, como em tantas outras quartas-feiras dos últimos anos, fui buscar a minha filha à escola de dança onde aprende hip-hop. Como de costume, vamos para casa a pé, as duas penduradas uma na outra, e costumamos optar sempre pelo caminho mais longo para nos alargarmos nas mais variadas conversas. Não é raro pararmos numa livraria, ou num café, ou frente a uma montra, onde deliramos a inventar histórias sobre um manequim ou sobre algum objeto que não compreendemos muito bem para que é que serve. As conversas começam com um corriqueiro. Correu bem a aula? E claro, dependendo do humor, da chuva ou da vontade, derivam para as mais inesperadas conclusões. Desta vez, começou a minha filha. Mãe, tu sabes que há pessoas que dançam, mas dançam sem aprender os passos de dança, não sabes? Como assim? Como aquela senhora que te mostrei ontem, no TikTok. A que estava a dançar na sala de jantar da sua casa. Sim, eu acho isso bonito. É como se ela estivesse mesmo a dançar o que sente e não o que lhe ensinam. Fiquei sem palavras. E deveria ter ficado calada e curiosa sobre o desenvolvimento do raciocínio. Mas repliquei. A essa dança sem passos marcados chama-se improvisação. Pois, deveria chamar-se só dançar o que se sente. Eu gostava de dançar o que sinto. Como o Van Gogh, não é? Quando estava triste, pintava quadros todos azuis. Pintava como se sentia. Não sei porque é que ele cortou uma orelha. Não sei bem o que ele sentia para fazer isso. Passámos pela casa de Rubens e eu engoli em seco. As duas em silêncio a ouvir o som dos nossos passos sobre o manto de folhas que cobria a calçada. E eu pensei, esta é talvez a melhor definição de arte. Fazer como se sente. Mas a minha filha pensa mais alto do que eu e diz-me, também estás a ouvir o som dos nossos passos, mãe? É como sentimos a rua neste momento. Não são passos combinados. Eu sorri enquanto pensava na sorte que tinha em trabalhar numa profissão onde a grande mais-valia, mesmo num tempo incerto como este, é podermos dançar como se sente, criar como se sente, ou, mais intricado ainda, pensar o que se sente, encenando uma companhia, tal como sentimos um texto, como aconteceu no domingo passado, quando 5 grupos de teatro jovem de 4 países de língua portuguesa apresentaram 5 versões diferentes de A Revolta dos Animais, cada uma a respirar os ares peculiares dos tempos que vivemos em comum. Ou então quando Adolfo Luxúria Canibal, António Rafael e Miguel Pedro, ao vivo, tocam como sentem o filme A Casa na Praça Trubnaia, de Boris Barnett, durante o Festival Vista Curta do Cineclube de Viseu. Eu pensei isto tudo, mas alto bem alto só disse: tens razão, os nossos passos são como música, e na música isso de tocar como se sente, sem partitura, também acontece. É isso que tu fazes no teu trabalho, não é, mãe? Escreves como sentes. Desta vez não respondi logo. Quis gozar só por um bocadinho esta definição. Oxalá, aqui e ali, eu possa estar à altura de um sim a esta pergunta. Com a ajudinha das musas, claro. E diz-lhe, deusa da limpeza, da saúde e da sanidade. Acabámos de ouvir Patrícia Portela em Boca a Boca. Na boca do mundo. Entrevista a Rodrigo Francisco, do Cineclube de Viseu, sobre o festival Vista Curta. Normalmente o Cineclube não tem jeito para as cronologias e para os históricos e nem sabemos ser muito exatos quanto ao ano, não sei se foi 10 ou 11, o que data o início do projeto Vista Curta, mas os moldes também eram tão diferentes que é quase uma vida diferente, ou seja, a proposta já consistiu unicamente numa mostra de filmes online, porque não havia, obviamente, condições para ter convidados em Viseu, para ter pessoas a apresentar filmes, no fundo não havia condições para nada de muito extraordinário, a não ser divertirmos-nos e crescermos a programar uma programação especial de cinema. E foi muito importante. É muito bom poder haver programações que, que acontecem só porque as pessoas querem e acham que aquilo tem uma importância.
Mas o seu conceito pode-se dizer que se mantém. É uma proposta crítica de encontros à volta do cinema e, sobretudo, à volta do cinema ligado à região e ao interior do país. É um prolongamento, de alguma forma, mais amplo e algo que tenta ser festivo da programação regular e contínua que o Cineclube insiste em manter desde há 65 anos. Há um trabalho muito importante que acontece este ano e que toca vários pontos da programação, que é o cinema e alguns cineastas que tocam histórias de uma certa África, sobretudo uma África de expressão lusófona, e ter em Viseu cineastas como Margarida Cardoso, Sol de Carvalho ou o Billy Woodbury é um ponto importante para a cidade, para a programação de outubro aqui em Viseu. Os filmes, este olhar sobre a África toca outros pontos. Um deles já pode ser visto, está patente no Recio e no Museu Almeida Moreira, que é uma exposição de fotografia e texto que abordam uma tragédia de há um ano e meio em Moçambique. E, portanto, há uma linha que se prende com a questão da África lusófona que toca a programação do Vista Curta. Depois há também as curtas-metragens, como já falámos, a competição de curtas, e depois também, concretamente, ações que voltam a acontecer no Teatro Viriato. Quando se programam atividades mais complexas do ponto de vista de programação, começam a surgir encontros com áreas afins, não é? E quando começamos a querer ter em Viseu apresentar filmes com músicos, propostas para público familiar, também convocando a música, é natural que há uma vontade em partilhar essas propostas com outras instituições e uma das mais importantes tem sido o Teatro Viriato. A parceria, aliás, arrancou há uns anos com uma sessão com um simbolismo muito importante, foi uma antestreia nacional de um filme de Sérgio Treffaut, que teve lugar no Teatro Viriato, e conseguimos encontrar sempre ações que se percebe claramente que fazem todo o sentido que sejam vistas no Teatro Viriato. São um exemplo disso as três, aliás, que acontecem este ano. Enfim, terão toda a pertinência em ser apresentadas no Viriato. Desde logo uma delas passa por uma banda que tem uma história particular muito especial com o Viseu, também com o Teatro Viriato, que são os Mão Morta, neste caso em versão trio, que remonta às origens até da própria banda. Mas, portanto, este grupo, que tem uma presença regular em Viseu, apresenta-se aqui a trabalhar um filme soviético, uma das grandes obras-primas de cinema mudo soviético. Bom, eles têm muitas, mas esta é uma delas. Um filme, se calhar de um realizador menos conhecido do cinema mudo, o Boris Barnett. E é um trabalho incrível destes três músicos, que são, curiosamente, também são muito... têm imenso gosto em trabalhar com cinema e são cinéfilos. E, portanto, enfim, é um encontro que tem o maior sentido em acontecer no Teatro Viriato. Não podia também faltar uma das sessões muito interessantes que tem acontecido nos últimos anos, que é um encontro para famílias, para os públicos mais jovens, sempre a pretexto de filmes que podem ser vistos por todas as faixas etárias. E a proposta deste ano é juntar às imagens de Charlie Chaplin, Buster Keaton, Georges Méliès, juntar estas imagens uma composição sonora original do compositor Filipe Raposo. E não só. O Filipe Raposo fará um concerto comentado e é verdadeiramente fantástico para o público acompanhar as imagens, o som, a música e também os comentários, as introduções que esta presença habitual do teatro e também no Cineclube, o Filipe Raposo, vai fazer. Isto será num sábado de manhã, portanto,
achamos que é uma proposta deliciosa para estes públicos. Depois, isto será no sábado 31, para concretizar, quem estiver já de agenda na mão. E no mesmo sábado, no mesmo dia, à tarde, uma proposta muito, muito importante, que também repetimos, uma proposta que já vem do ano passado também, um encontro que se chama Portugal, Migração, Interior e o Cinema, e que volta a convidar filmes que nos colocam frente a frente com algumas das questões mais críticas e mais importantes do nosso presente para quem vive na região. Há uma série de questões sociais que os filmes conseguem evocar, e este ano temos o privilégio de ter 2 realizadores na sala, o João Vladimiro e a Ana Maria Gomes, com 2 trabalhos que vão ser vistos, comentados e discutidos por eles, e inclusivamente o Cineclube e o teatro vão abrir as portas para alguns dos moradores das aldeias. Portanto, são dois trabalhos que são feitos na nossa região, no concelho de São Pedro do Sul, 2 obras recentes, documentário e ficção. Também é curioso porque mistura duas abordagens, e estão convidados também os moradores das aldeias onde foram filmados, porque assim teremos uma discussão ainda mais rica. À boca da bilheteira, com Liliana Rodrigues. Esta semana, o cinema toma conta da nossa sala com a mais recente edição de Vista Curta do Cineclube de Viseu. Na quinta-feira, dia 29 de outubro, pelas 19 horas, no nosso palco estarão os Mão Morta em formato Redux. Os músicos acompanharão ao vivo a projeção do filme mudo A Casa na Praça Trubnaia, de Boris Barnett, com uma banda sonora original composta pelo grupo. No sábado, dia 31 de outubro, também no âmbito do Vista Curta, sugerimos de um programa que começa de manhã e continua pela tarde. Pelas 11 horas, Filipe Raposo regressa ao nosso palco para partilhar o seu fascínio pelo cinema e a influência que este tem na sua música com o concerto comentado Um Piano Afinado pelo Cinema, em contracena com os grandes heróis do cinema mudo como Charlie Chaplin, Buster Keaton ou Georges Méliès. Às 15 horas, convidamos-vos ainda para a apresentação dos filmes Anteu, de João Vladimiro, e António Lindo António, de Ana Maria Gomes, numa sessão de debate com os realizadores e outros convidados, intitulada Portugal, Migração, Interior e o Cinema. Em novembro, logo no dia 6, Ricardo Paes estreia no nosso teatro a sua criação mais recente, Talvez Monsanto. Um filme musicocénico em 4 pistas que viaja pelas canções, rezas e lendas desta aldeia histórica de Portugal. Também em novembro, começa a 9ª edição da Mostra de Dança Contemporânea New Age New Time. Entre os dias 13 e 28, temos 5 espetáculos, entre os quais 3 estreias, um documentário, conversas de café e uma oficina para dialogar com o público. Pode conhecer o programa completo no nosso site e planear já as próximas visitas ao teatro. Para assistir a qualquer um dos espetáculos, poderá comprar os seus bilhetes preferencialmente através do nosso site www.teatroviriato.com ou fazer as suas reservas e inscrições através do número 232 480 110 ou do e-mail bilheteira@teatroviriato.com. Saudações viriáticas e até para a semana. Este foi o Boca a Boca, magazine radiofónico do Teatro Viriato, uma parceria com a Rádio Jornal do Centro e com o apoio da Fundação La Caixa BPI. O Teatro Viriato é uma estrutura financiada pelo Governo de Portugal Cultura e pelo município de Viseu.